os santos se mudaram para o raio, alguns dos novos membros começaram a experimentar manifestações espirituais incomuns, e Joseph Smith recebeu muitas revelações que lhes ensinaram como não ser enganados por Satanás ou por seus seguidores. Alguns missionários contaram a Joseph sobre uma experiência que tiveram enquanto pregavam, quando um enganador se ajoelhou como se fosse orar, mas depois liderou um ataque contra eles. Agora, alguns missionários queriam limitar a participação em suas reuniões apenas aos membros, mas outros discordaram e citaram 3 Neto 18:22, onde o Senhor ordenou à igreja que não proibisse nenhum homem de vir a vós quando vos reunirdes. Os santos precisavam de orientação, e no dia seguinte ao recebimento da sessão 45, Joseph perguntou ao Senhor se os descrentes deveriam ter permissão para se reunir com os membros da igreja, e recebeu a sessão 46. O Senhor disse que os eldres devem dirigir as reuniões pelo Espírito Santo e que os santos não devem expulsar ninguém das reuniões sacramentais ou de confirmação que acontecem quando os membros recém-batizados são confirmados diante da igreja. Todos são bem-vindos para fazer parte do Evangelho de Jesus Cristo e de sua igreja aqui na terra. O Senhor nos ordenou que, em espírito de oração e com gratidão, busquemos o Espírito Santo em santidade com motivos honestos, uma consciência limpa e preocupação com as consequências eternas para que não sejamos enganados por espíritos malignos, doutrinas de demônios ou mandamentos de homens. Essa revelação também ensinou aos santos sobre os dons espirituais e o Salvador disse que devemos buscar sinceramente os dons do Espírito Santo e compartilhá-los uns com os outros. Os dons do Espírito Santo são bênçãos espirituais ou habilidades concedidas por meio do Espírito Santo e quando usamos esses dons, eles podem abençoar, edificar e unificar-nos. Todos os membros fiéis podem receber diferentes dons do Espírito que são usados para edificar o reino de Deus, e aqueles que não receberam o dom do Espírito Santo ainda podem ser abençoados com habilidades únicas para elevar e fortalecer outras pessoas. Nem todos os santos têm todos os dons, mas todos temos pelo menos um dom. Alguns têm um dom e alguns têm outro. Ao compartilhá-los uns com os outros, todos ganham acesso a todos os dons. Os dons do Espírito também devem ser cultivados e nutridos para se tornarem totalmente desenvolvidos e úteis. Aprendemos nos versículos 13 a 25 quais são alguns desses dons do Espírito. Alguns são dados pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Outros são levados a acreditar em suas palavras. Alguns são dados a saber a diferença de administração e regulamentação da igreja. Alguns são dados a conhecer a diversidade de operações para saber se o ensino ou influência vem de Deus ou de alguma outra fonte. Alguns recebem a palavra de sabedoria e outros a palavra de conhecimento para ensinar outros a serem sábios. Newell Knight tinha fé para curar, enquanto Philo Dibble e Alma Smith tinham fé para serem curados. Alguns receberam a operação de milagres. Amanda Smith recebeu o dom de revelação. Joseph Smith tinha o dom de profetizar. Alguns receberam o dom de discernir espíritos. Brigham Young tinha o dom de falar em línguas e outros de interpretar línguas. E há muitos outros dons do Espírito com os quais o Senhor nos abençoa. Orson Pratt disse: os dons espirituais são distribuídos entre os membros da igreja de acordo com sua fidelidade, circunstâncias, habilidades naturais, deveres e chamados, para que o todo seja devidamente instruído, confirmado, aperfeiçoado e salvo. Joseph Smith disse: todos os dons do Espírito não são visíveis à visão natural ou ao entendimento do homem. Ele ensinou que muitos deles, como sabedoria ou o dom de curar, não são evidentes até que sejam necessários, e exigiria tempo e circunstâncias para colocar esses dons em operação. O Senhor nos disse que recebemos dons do Espírito para nos beneficiar e nos beneficiar individualmente, para que todos possam lucrar com eles. Receber e usar esses dons de maneira digna nos abençoa em nosso relacionamento com o céu e a família de Deus. Os dons espirituais podem nos ajudar a evitar influências malignas ou ser enganados por Satanás com seus dons espirituais falsificados. Se um dom é de Deus, será edificante, que nos fará regozijar, nos levará a fazer o bem, amar e servir a Deus e acreditar em Cristo, e se não faz isso, não é de Deus.
Muitos de nós temos dons espirituais que deixamos de reconhecer. Podemos pensar que eles são apenas para pessoas com necessidades ou chamados especiais, e não buscamos sinceramente por eles, embora nos tenha sido prometido. Todos nós temos pelo menos um dom e devemos buscar dons espirituais para serem usados para servir aos outros e não por motivos ou sinais egoístas. Devemos ponderar, jejuar, orar, ler nossas bênçãos patriarcais, obedecer aos mandamentos e servir aos outros para descobrir os dons espirituais que Deus nos deu e nos dará quando precisarmos deles para promover sua obra. O Senhor nos disse nos versículos 31 a 33 para pedir no Espírito, fazer todas as coisas em seu nome, agradecer a Deus pelos dons que Ele nos deu e praticar a virtude e a santidade continuamente. Os santos receberam o mandamento de manter registros desde o dia em que a igreja foi restaurada, e Oliver Cowdery primeiro assumiu essa responsabilidade e depois foi chamado para servir como missionário aos lamanitas. Quando John Whitmer voltou de sua missão, ele foi designado para manter os registros da igreja. Joseph Smith concordou com isso e pediu-lhe que escrevesse uma história da igreja. John disse que preferia não fazer isso, mas disse ao profeta: "Seja feita a vontade do Senhor, e desejo que ele a manifeste por meio de Joseph, o vidente." Joseph pediu essa manifestação e recebeu a seção 47. John Whitmer foi designado para preservar a história da igreja e copiar as revelações de Joseph. Ele aceitou essa designação e foi apoiado pela igreja um mês depois em uma conferência especial em abril de 1831. Ele começou a escrever em junho: "Prosseguirei para continuar este registro, sendo ordenado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, para escrever as coisas que transparecem nesta igreja." Ele escreveu muitos detalhes importantes sobre os primeiros santos e suas dificuldades em Ohio e Missouri, mas acabou deixando a igreja em 1838 com vários outros membros de sua família e Oliver Cowdery. Ele se recusou a entregar sua história à igreja e Joseph começou a trabalhar em uma nova história que continha muito mais detalhes sobre os primeiros eventos da igreja. John foi fiel ao seu chamado como transcritor das revelações de Joseph e muitos dos primeiros manuscritos são cópias de sua própria caligrafia. Junto com muitos dos primeiros santos que apostataram da igreja, ele ainda acreditava que as revelações que o profeta recebeu eram de Jesus Cristo, e os últimos escritos de John foram: "Fecho a história da igreja dos santos dos últimos dias, esperando ser perdoado, e que minhas faltas e meus pecados sejam apagados, e no último dia seja salvo no reino de Deus." Agora que os santos estavam se mudando para Ohio, eles tinham dúvidas sobre a coligação de Israel e a construção da Nova Jerusalém. O Senhor chamou Edward Partridge como primeiro bispo da igreja, e ele era responsável pelas propriedades da minha igreja e pelos pobres e necessitados, pois os ajudou a aprender a viver a lei da consagração. Na primavera de 1831, mais de 100 santos de Nova York estavam a caminho de Ohio, acreditando que este era o lugar para a Nova Jerusalém. O bispo Partridge fora instruído a conseguir um lugar para que eles morassem, e agora estava ansioso por instruções mais específicas. A seção 48 foi revelada a Joseph Smith como um processo ordenado e passo a passo para construir a Nova Jerusalém e para entender melhor como viver a lei da consagração. O Senhor disse que ainda não havia revelado o lugar da cidade e que ainda era muito cedo para tentar construir a Nova Jerusalém, mas os santos deveriam se estabelecer o melhor que pudessem e ele revelaria mais a eles. Ele disse-lhes que nomearia pessoas para lançar os alicerces, então começareis a ser reunidos com vossas famílias. O Senhor enfatizou a importância de ser flexível na implementação da lei da consagração e pediu ao bispo Partridge e outros líderes da igreja que considerassem cada homem de acordo com sua família e suas circunstâncias. Esta revelação esclareceu que os motivos dos santos eram muito importantes quando se tratava de economizar e obter dinheiro. O Senhor ordenou que eles buscassem seu reino e ganhassem e salvassem tudo o que pudessem em retidão, para que pudessem construir Sião e acumular tesouros no céu.
E essas são as sessões 46 a 48 de Doutrina e Convênios. Procure por objetos escondidos ao longo deste vídeo que fazem parte da história da Igreja, ou algo que teria sido comum naquela época, e leia a descrição de cada objeto para aprender sobre a vida no século XIX. Você também pode procurar essas outras imagens ocultas ao longo do vídeo. Você pode baixar uma página para colorir e quebra-cabeças de atividades para cada sessão no Etsy em PonderFun. Visite nossa página no Facebook ou ponderfun.com para encontrar mais coisas divertidas para fazer, e você pode ouvi-las como um podcast. Curta e compartilhe esses vídeos com quem você acha que possa gostar deles, e eu continuarei fazendo novos. Obrigado novamente por assistir e encontre algum tempo essa semana para refletir.